funções executivas, elas são como um chefão, o executivo do cérebro. Pensa que o cérebro nosso é uma empresa, certo? Distribuída todas as funções lá, desde as funções do cafezinho até tudo. Pensa numa empresa multinacional muito grande. As funções executivas são consideradas o chefão do cérebro. Então, ele não vai fazer a fala, não vai mexer com o movimento, ele não vai fazer nada disso. Ele vai direto ao ponto, ele vai na tomada de decisão, ele vai no controle da motivação da pessoa, no planejamento, né, de curto e longo prazo. Então, ele é aquele que determina. A empresa grande, o executivo maior, lá o grandão, ele só vai tomar as decisões que vai ter que ser tomadas. E as funções executivas, elas estão localizadas aqui, no córtex pré-frontal. Então, demora um pouquinho para se estabelecer. Por isso que costuma-se dizer que é dos 6 anos até os 8 anos de idade. E a gente começa a reparar nisso na idade escolar. Porque a criança começa a fazer as atividades e tudo, as professoras começam a ver, né? Ah, TDAH, dislexia. Quais são elas, né? Eu vou falar das 3 principais. Aqui eu fiz uma colinha, porque eu não sou boba nem nada. Porque eu tenho que ler. Né? E se eu fosse vocês... Anotando. Anota, porque isso é bom, gente. A gente aprende muito. Bom, a flexibilidade cognitiva é a primeira. Depois eu vou falar do controle inibitório. E depois eu vou falar da memória de trabalho. Mas vou falar bem rapidinho, tá? Depois a gente vai para as atividades. A flexibilidade cognitiva é a capacidade que o nosso cérebro tem para adaptar a sua conduta e sua opinião. Mas assim, adaptar a sua conduta, opinião diante de acontecimentos novos, variáveis e inesperados. Então, ela faz a gente resolver os problemas rapidamente, né? Vamos supor, a gente sabe que no autismo isso tem tudo a ver, né? Flexibilidade, eles são inflexíveis. Eles são inflexíveis, aí a gente já começa a ver aí onde que está o negócio. Então, vamos supor, você quer ir trabalhar, vai trabalhar de manhã, mas você só toma café com leite. Aí você abriu a geladeira, não tem leite, né? Não tem leite. Vai ficar desesperado, vai querer se jogar da janela porque não tem leite, porque você gosta de café com leite. Não, eu quero tomar um café com leite. Bom, deixa eu pensar que eu vou me trocar um pouquinho mais cedo, vou na padaria da esquina lá perto do meu serviço e vou tomar meu café com leite. Então, eu estou flexibilizando, eu estou tendo uma outra ideia, estou mudando a direção. Estou tendo um segundo plano, né? A gente está lá, tem um engarrafamento gigantesco, uma barreira. Você está querendo ir no mercado, você tem que comprar. Hoje é o dia das ofertas lá no mercado. Você precisa ir naquele mercado. Mas o que aconteceu? Está em obra, está cheio de... Não pode passar. Aí você vai ficar lá, você não vai pegar e vai ficar lá, bom, vou esperar aqui passar, o mercado vai abrir uma hora. Não, você vai dar a ré, vai falar, não, eu vou dar a volta por lá, ou eu vou no outro mercado. São coisas assim. Vai tocar a campainha, não tem ninguém te atendendo a campainha, você vai ficar lá eternamente tocando? Não vai flexibilizar. Então, é mais ou menos isso a flexibilidade, tá? Cognitiva. E a gente precisa ter essa capacidade. E a gente sabe que as crianças no TEA não têm essa capacidade. Tanto que muitas dessas atividades que eu vou mostrar hoje é justamente para elas terem essa capacidade de flexibilizar. Além do que a gente sempre fala, que a gente precisa ter, por exemplo, a criança precisa ter rotina, né? Mas a gente, mesmo dentro da rotina, a gente tem que dar um jeitinho de flexibilizar para não ficar uma coisa muito rígida, porque essa é a tendência deles, né? É bem complicado. Atividade de percepção visual, que eu vou mostrar muitas para vocês. Atividades de rastreio visual. Mudanças de planos. Às vezes a criança tem que começar ali um quebra-cabeça, você esconde uma pecinha, começa por outra pecinha. Não precisa ser numa sequência. Vocês vão ver ali que eu vou usar o dado, jogar dados, porque aí, depende do que vai sair no dado, a gente vai fazer. Isso é ótimo também, para não ficar aquela coisa pré-estabelecida. Então, flexibilidade cognitiva é isso. Vamos para a segunda para a gente agilizar. É o controle inibitório. Controle inibitório é aquela capacidade ou habilidade, né, que a gente tem de controlar respostas impulsivas ou automáticas, né? Então, contribui para antecipação, planejamento e definição de objetivos. E a gente sabe que é uma coisa assim, de frear estímulos. A pessoa que tem essa capacidade de frear os estímulos, ela vai ser mais centrada, ela vai fazer as coisas com mais calma, ela vai pensar antes de falar, né? Ela vai falar, não, é melhor eu ficar quietinha aqui, porque senão eu vou falar besteira, eu posso magoar alguém, né? Principalmente dessas 3, Mara, o controle inibitório é o que mais demora a ser estabelecido nas crianças. Geralmente eles vão até a idade do adolescente. O controle inibitório, ele só tem 3 níveis, tá? Tem o nível motor, né? Por exemplo, assim, vamos pensar aqui, no museu, você vai com um grupo de crianças no museu, a coisa mais difícil, né? Não toca, não pode pôr a mão.
A pessoa não consegue nem controlar a mãozinha dela, apesar que tem muita gente adulta que tem que ver com a mão também. Tem que ver com a mão. Mas o nível motor também é o controle inibitório através do nível motor. Também temos o nível de atenção, ou seja, aquela pessoa que tem dificuldade, né, se distrai por qualquer coisa, né? Muita dificuldade de prestar atenção. E tem o nível de comportamento, que são aquelas atitudes impulsivas, né? Vai lá, alguém deu uma freada no seu carro, você buzina e xinga a mãe. A terceira geração da pessoa lá. É uma coisa que você não poderia estar fazendo, é até perigoso fazer, mas é um impulso que você não consegue manter. Quais atividades que são boas para a gente trabalhar, né, o controle inibitório? Seria aquelas corridas. Essas brincadeiras a gente vai lembrar da nossa infância. Olha só. Corrida com o ovo. Lembra que colocava o ovo na colher e corria? Não podia derrubar. Colocar alguma coisa na cabeça, caminhar na linha, retinha, sem deixar as coisas caírem, né? A dança da cadeira, né? Que a gente tem que... Parou, sentou, também ajuda muito no controle inibitório. Vivo, morto, aquela brincadeira de vivo, morto, essa é uma outra brincadeira bem legal também. Estátua, né, a brincadeira de estátua. Todas essas de bater palma, assim, também todas são bem legais. Até, inclusive, aquela soco, bate-bate, que tem que usar a memória e tem que usar o controle inibitório também. Mas depois a gente vai falar da memória. Então, falamos aí, fechamos o controle inibitório rapidinho. E a última é a memória de trabalho. A memória de trabalho é aquela memória rápida, sabe? Aquela que a gente precisa dela no dia a dia. Você precisa guardar aquelas informações básicas, mas você não precisa ficar levar lá para a memória de longo prazo. É aquela que nos ajuda, nos auxilia o dia todo, né? Então, a memória de trabalho, a definição, assim, é a habilidade ou a capacidade de armazenar e manipular informações temporárias e realizar tarefas cognitivas. E é uma espécie de memória de curto prazo, né? Eu falei de longo prazo, que é essa que a gente lembra lá, sente o cheiro, lembra lá da infância, vai buscar coisas que aconteceram lá no Arco da Velha. Mas a gente precisa da memória de curto prazo também, para a gente ter uma vida, né, tranquila. Então, é aquela que nos ajuda no dia a dia. Ela auxilia, inclusive, muito a memória de longo prazo. Inclusive, acontece muito isso. Isso dá um sinal de que a gente não está com a memória de trabalho funcionando direito. Quando você está conversando com alguém, e aí você sabe quando a palavra vem na ponta da língua, você fala, meu Deus, eu sei te responder, calma aí. Aí você fica, né, esperando. Aí você vai lá pedir para a memória de longo prazo te ajudar. Você vai caçar lá. Por quê? Essa memória, ela tá lá na de longo prazo, mas a de trabalho precisa auxiliar, puxar. Então, quer dizer que a nossa novinha ali, a memória atual, não está funcionando. Muito comum acontecer isso. Mas, então, é uma memória bem rápida. A gente, às vezes, precisa decorar um número de telefone, alguma coisa, a gente decorou aquele número e serviu, porque serviu amanhã, você não vai saber mais o número de telefone, esquece, né? Uhum. A gente vai esquecer, né? Então, não tem problema nenhum. E aí, quais atividades que a gente pode trabalhar a memória de trabalho? São aquelas atividades bem cognitivas, aquelas de quebra-cabeça, né? Aquelas de você montar peças que tem uma sequência, mas que você tem que usar bastante a memória mesmo, né? Quebra-cabeça e jogos de tabuleiro em geral, um jogo de xadrez, por exemplo, que tem bastante estratégias, é bem interessante. Aquelas canções, isso é bem legal também, que as professoras trabalham. Canções acumulativas, lembra aquela da Velha Fiar? Uhum. Da Velha Fiar, que tem uma... Que aí você vai lembrando e vai cantando, né? Uhum. Do Seu Lobato, a música do Pintinho Pio, né? Aí você vai cantando e vai acumulando. Isso é bem legal para trabalhar. Do elefante, todas essas. Então, essas três são a definição, assim, só para a gente fechar aí as funções executivas, que são tão importantes. Então, vamos lá. Agora vem a parte esperada. Agora eu só vou trocar, amiga. O que a gente pode trabalhar, né, Dani? Isso. Se você quiser dar uma olhada nos comentários, que eu vou virar e vou mudar vou colocar as atividades aqui em cima, tá? Se você quiser ler alguma coisa, porque eu vou mudar aqui. A Dani está falando, e as doenças do cérebro em geral, a gente vê principalmente no envelhecimento, né? Uhum. Mas assim, não tem. Gente, eu vou retirar os comentários agora, porque a Dani vai mostrar os materiais. E qual é a minha sugestão? Que vocês printem a tela